Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa playlist sobre fase instrutória do processo, né? Nós estamos analisando aí as provas no processo civil. Nesse vídeo, nós vamos abordar um tema extremamente relevante, um tema que tem sido bastante corriqueiro em provas e concursos, ok? E que você precisa conhecer. Nós vamos falar agora sobre produção antecipada da prova. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros. Então vamos conhecer um pouco mais a fundo esse instituto, né? Que é um instituto regulado em poucos artigos do Código de Processo Civil, né? Um instituto trazido aí por apenas 3 artigos e que, na verdade, se trata de uma ação autônoma. Isso que precisa ficar claro, né? Você já sabe, nós inclusive temos aqui no canal uma playlist só para falar a respeito das tutelas provisórias. E você sabe que o novo Código de Processo Civil, ele extinguiu com o processo cautelar autônomo. Então não existem mais as ações cautelares, né? Ninguém mais hoje ajuiza uma ação cautelar. O que ocorreu, né, foi a substituição do processo cautelar autônomo pela sistemática das tutelas provisórias, ok? Então hoje as cautelares, né, elas são uma espécie de tutela provisória de urgência. Então não existe mais a ação cautelar para a produção antecipada de provas, né, como nós tínhamos antigamente, que era uma típica cautelar. Na verdade, hoje o que nós temos é uma ação autônoma, ok? De produção antecipada de provas. É esse o novo sistema trazido pelo CPC. Não temos mais uma cautelar de produção antecipada de provas, como nós tínhamos no passado. Hoje o que nós temos é uma ação autônoma de produção antecipada de provas. E é sobre essa ação que nós vamos conversar agora. O Código de Processo Civil, ele traz aquelas hipóteses que autorizam a parte a antecipar a produção da prova. Porque você sabe, né, que o processo ele vai seguindo uma sequência lógica. Então nós já passamos pela fase postulatória, passamos pela fase ordinatória e estamos aqui na fase instrutória. Inclusive nós já vimos anteriormente que o momento adequado para se colher as provas orais é na audiência de instrução e julgamento. Já conversamos sobre esse assunto, né? Então tudo no processo tem o seu momento. O que acontece é que em algumas situações eu não posso aguardar o trâmite processual normal, certo? Eu preciso antecipar a produção de uma determinada prova. Seja porque, por exemplo, eu tenho receio de que essa prova se perca, ou então seja porque eu preciso daquela prova agora, neste momento, né? Não dá para esperar. Eu tenho uma necessidade neste momento de usar aquela prova. Enfim, então a ação autônoma de produção antecipada de provas, ela é um instrumento possível, tá? E que nós vamos detalhar a partir de agora. Vem comigo para a nossa tela. Muito bem, meus amigos, então aqui eu já trago para vocês, na nossa lousa, o primeiro dispositivo do Código de Processo Civil que cuida do assunto. É o artigo 381. Tudo bem? Veja, a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que. Então, o 381 é o dispositivo responsável por nos dar as hipóteses em que eu vou poder me valer dessa ação de produção antecipada de prova.
Conforme a gente já viu, né, o CPC de 2015, ele aboliu os procedimentos cautelares específicos, né? Então não existe mais aquela ação cautelar que nós tínhamos antigamente, né? A cautelar de produção de provas. Então não existe mais isso. O que nós temos agora é essa ação de produção antecipada da prova. E o CPC traz para a gente 3 hipóteses em que eu vou poder me valer desse instrumento. Inciso 1. Fundado o receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então, esse inciso número 1, aqui que nós temos, né? Primeira hipótese, vocês vão reparar que nós estamos aqui diante de uma situação, em que nós temos uma determinada urgência, ok? Não dá para esperar, digamos assim, o momento processual correto para se produzir a prova, percebe? Então, por exemplo, imagine que eu preciso realizar uma perícia em um prédio, né? Só que esse prédio, ele está prestes a desabar. E aí, se eu não fizer essa perícia, né, nesse prédio, eu vou acabar perdendo a minha ação. Essa perícia técnica, ela é fundamental, né? Mas, se o prédio desabar antes que eu consiga realizar a perícia, então essa prova, ela vai se perder. Ou então, né, eu tenho uma testemunha-chave. Imagine que eu preciso ouvir uma determinada testemunha para ter sucesso na minha ação. Só que essa testemunha, ela está muito doente. E ela está, inclusive, acamada, com uma doença terminal. E aí eu tenho medo que ela acabe por falecer antes de ser ouvida. Então, nesse inciso 1, eu tenho situações que estão relacionadas, né, à urgência, a uma necessidade. Tudo bem? Não dá para aguardar, ok? Bom, próxima hipótese, trazida no inciso 2, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Olha que interessante essa hipótese 2 aqui, né? Isso aqui, essa previsão do inciso 2, é uma novidade no processo civil, porque eu vou ter a produção antecipada de provas com o objetivo de viabilizar a autocomposição ou outro meio de solução do conflito, né? Então, olha só que coisa interessante, às vezes, eu preciso de uma determinada prova e se eu obtiver aquela determinada prova, eu vou conseguir, junto com a parte contrária, chegar a um acordo. Olha só, e aí a gente mata o processo. Então, o inciso 2, ele é um inciso totalmente antenado com essa realidade do processo civil brasileiro, né, com o Código de 2015, que busca aí desesperadamente a autocomposição, a tentativa de solução do litígio entre as próprias partes, né? Tentar desafogar um pouco o poder judiciário. Então, nessa hipótese, a prova que eu preciso, ela pode acabar viabilizando a autocomposição. E por fim, inciso 3, né? O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação. Então, veja, aqui no inciso 3, você repara que eu não estou falando de perigo, né? Eu não estou aqui falando de urgência, mas repare, nesse caso, se eu tiver o prévio conhecimento de determinados fatos, pode até ser que eu não ingresse com a ação. Pode ser que eu não ingresse com a ação. Percebe? Ou eu preciso
daqueles fatos, eu preciso daquela prova para ajuizar a minha ação. Então aqui eu tenho uma mão dupla, né? A produção antecipada de provas pode ser utilizada para evitar o ajuizamento de uma ação ou para possibilitar o ajuizamento de uma ação. Tudo bem? Então você repara que as hipóteses dos incisos 2 e 3, elas não dependem de urgência, tá? A urgência, ela está caracterizada apenas no inciso 1, tá? Então essa anotação aqui, ela é importante. A urgência, ela vem como um requisito apenas na primeira hipótese. Eu tenho urgência porque aquela prova, ela pode se perder, ou eu posso eventualmente, né, ficar com uma dificuldade muito grande de produzi-la. Nos incisos 2 e 3, eu não tenho urgência. O que eu tenho, né, é, no inciso 2, a possibilidade de fazer um acordo com aquela prova, e no inciso 3, a possibilidade de evitar o ajuizamento de uma ação, ou o contrário, proporcionar o ajuizamento de uma ação. Tudo bem? Pois muito bom. Então, vistas essas hipóteses, né, que nós acabamos de ver, repare o seguinte, ao menos em regra, qualquer prova pode ser antecipada. Tudo bem? Ao menos, regra geral, ao menos em tese, o CPC permite que qualquer prova seja antecipada. Ok? Volto a frisar que nós estamos falando de uma ação autônoma. Então isso é muito importante, tá? É muito importante deixar claro que a produção antecipada de provas é uma ação autônoma, tá? Como ela é uma ação autônoma, será necessária a elaboração de uma petição inicial. Tudo bem? Afinal de contas, nós estamos lidando com uma ação. Na petição inicial, é preciso que o autor descreva, ele fundamente o motivo pelo qual ele necessita da antecipação da prova. Tudo bem? Então aqui ele vai ter que fundamentar a necessidade da antecipação da prova e ele também vai ter que especificar os fatos sobre os quais a prova vai versar, sobre quais fatos a prova vai recair. Então nós temos aí dois requisitos bem especiais dessa petição inicial, né? A necessidade de fundamentar o porquê é necessária a antecipação e especificar os fatos sobre os quais a prova versará, né? Sobre quais os fatos sobre quais as provas recairão. Tudo bem? Se nós formos no artigo 381 do CPC, nós vamos visualizar aí o procedimento, né? Mais especificamente, se a gente for no 381, parágrafo 2º, se nós formos no artigo 381, parágrafo 2º do CPC, nós vamos encontrar uma regra de competência. Tá? Temos aí uma regra de competência. E a competência, nesse caso, será do juízo do foro onde a prova deve ser produzida. Tá? Então, em regra, a produção antecipada da prova é de competência do juízo do foro. Então, foro onde a prova será, ou deveria ao menos, né, produzida. Então vamos imaginar o seguinte, eu estou com uma ação
tramitando aqui na comarca de São Paulo, tá? E aí é uma ação cível, que a competência se fixou na comarca de São Paulo, e eu preciso fazer aí uma produção antecipada de prova. Eu preciso antecipar uma perícia, por exemplo. Onde que eu ajuizo essa produção antecipada de prova? Resposta: na comarca de São Paulo, né? Que é o local onde, em tese, a prova ela deveria ser produzida aí no momento oportuno. Mas existe também uma outra possibilidade, que é a possibilidade de ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu. E isso precisa ficar bastante claro aí para você, que no artigo 381, parágrafo 2º, mais especificamente, eu vou ter aí a possibilidade de produção antecipada ou no foro onde a prova deve ser produzida, né, ou no foro de domicílio do réu. Então nós temos aí essa regra de competência especialmente voltada para a produção antecipada de provas. Tudo bem? Muito bom. Apresentada a petição inicial, né, vamos supor que o juiz não a indefira, o juiz vai mandar proceder à citação. Então, se o juiz recebe a petição inicial, ele determina a citação de todos aqueles que possam ter interesse na produção da prova. Tudo bem? Veja que nós temos aqui algumas peculiaridades. Não é apenas citar aí o suposto réu, mas é citar todos aqueles que possam ter interesse na produção da prova. Certo? Porque, veja, nesse caso, a prova ela tem que ser produzida perante todas aquelas pessoas às quais ela possa interessar. Tudo bem? Então, veja, imagina o seguinte, eu entro com o pedido de produção antecipada de provas, eu entro com a ação de produção antecipada de provas e eu peço a citação do meu adversário, que seria o réu, né, da outra ação, da ação principal, digamos assim. Pedi a citação do réu. Mas imagine que existe um terceiro que tem interesse na produção da prova, mas eu, na minha petição inicial, não pedi a citação desse terceiro. Eu só pedi a citação do réu, eu não pedi a citação desse terceiro. Pode o juiz de ofício determinar a citação desse terceiro? Resposta: pode. Essa citação, ela pode ocorrer, inclusive, de ofício pelo próprio magistrado. De ofício ou a pedido do autor. Então, na minha petição inicial, imagine que eu pedi só a citação do réu. Aí o juiz olhando aqui, falou, poxa, mas na verdade tem um terceiro aqui que também vai ter interesse na produção dessa prova. O juiz de ofício pode determinar a citação dessa pessoa, ok? Professor, e se a pessoa ela não for citada? E se a pessoa tiver interesse na produção da prova, mas ela não foi citada? Resposta: nesse caso, a prova produzida não poderá ser usada contra ela, porque isso configurará uma ofensa ao princípio do contraditório. Tudo bem? Então tem que ter a citação de todos aqueles que possam ter interesse na prova. Se faltar alguém, essa prova não vai poder ser usada contra a pessoa. Professor, e se nós estivermos antecipando uma prova oral, como por exemplo a oitiva, né, de uma testemunha? Bom, nesse caso, se eu for antecipar uma prova oral, então vai haver necessidade de intimar
os interessados, né? Intimar os interessados da data da audiência. Tudo bem? Da data da audiência. Então, o juiz, ele marca uma audiência para antecipar a colheita da prova oral e aí todos os interessados terão que ser intimados dessa data para comparecer, para participar aí da produção antecipada. Professor, e se nós estivermos diante de uma prova pericial, como naquele caso, né, que a gente viu, eu quero fazer a perícia num prédio, só que eu tenho medo que esse prédio desabe. E aí, como é que faz? Veja, a pessoa que foi citada, a pessoa que supostamente tem interesse na produção, né, pode formular quesitos. Então, ele vai poder formular quesitos. Claro, né? Porque, veja, ele vai participar da produção da prova. Então, ele vai poder formular quesitos e indicar, inclusive, se ele quiser, um assistente técnico. Um assistente técnico. Percebe? Ok? E aí, esse assistente técnico, ele acompanha também a produção da prova. Tranquilo? Então, perceba, citei todos os que possam ter interesse na produção da prova. Se for uma prova oral, tenho que intimar todo mundo da data da audiência. Se for prova pericial, né, o sujeito, a pessoa que foi citada para participar, pode formular quesitos, pode indicar assistente técnico. Okay? Professor, e se eu resolvi antecipar uma inspeção judicial? Eu resolvi aí antecipar uma inspeção judicial. O que é inspeção judicial? A inspeção judicial é um meio de prova, a gente vai estudar ainda nessa playlist, né? Que consiste no próprio juiz se deslocar até um determinado local para analisar, né, as circunstâncias, analisar as imagens, enfim, é uma forma que você desloca o juiz do fórum até o local onde você deseja obter aí a prova. É um pouco raro de você ver hoje por causa do volume imenso de processos, né? Então você imagina se o juiz ele fosse em todo o processo sair do fórum para realizar uma inspeção judicial, seria muito complicado. Mas, havendo aí a antecipação de uma inspeção judicial, é preciso intimar o interessado, né, para acompanhar a inspeção. Tudo bem? Então você intima o interessado para acompanhar a inspeção. Agora, uma regra importante que você vai extrair do artigo 382 é o parágrafo 4º, tá? Lá no parágrafo 4º está expresso que não será admitida defesa. Não será admitida defesa e nem recurso. Olha que peculiaridade importante. Não será admitida defesa e nem recurso nessa ação. Só que o próprio parágrafo 4º, ele prevê uma exceção, salvo contra a decisão, que indeferir, salvo contra a decisão, que indeferir totalmente a produção da prova. Veja só que coisa interessante, né? Você tem aí uma ausência de defesa. Curioso, né? Até estranho a gente pensar nisso
no processo civil de hoje, né? Nossa, uma ação que não se admite defesa nem recurso. Né? Pois é, isso tudo, né, pessoal, é para deixar a ação mais rápida. Para deixar a ação mais rápida, tá? O recurso você vai admitir apenas no caso de uma decisão que indefira totalmente a produção da prova, tá? Salvo essa exceção, não há que se falar em recurso nesse tipo de ação. Agora, em que pese o 382, parágrafo 4º, né, isso acaba sendo curioso também, porque mesmo diante da ausência de defesa, o réu ele ainda pode alegar a incompetência do juízo. Então, mesmo diante da ausência de defesa, o réu ele pode alegar incompetência do juízo, tudo bem? Pode alegar incompetência do juízo e ele também pode alegar impedimento, e suspeição do juiz. Então, olha só que coisa interessante, né? Mesmo diante da ausência de defesa, o réu pode alegar incompetência, impedimento ou suspeição do juiz. Ok? Muito bom. Professor, se a ação tramitou regularmente, como é que ela termina? Bom, se a ação tramitou, a prova foi produzida regularmente, então, ao final, o juiz homologa a produção da prova, tá? Ele homologa a produção da prova e contra essa decisão, não cabe recurso. Não cabe recurso. Se foi tudo feito direitinho, não cabe recurso. Ok? Lembre-se, recurso apenas no caso de indeferimento total da produção da prova. Portanto, meus amigos, indeferimento parcial não cabe recurso, tá? Aqui vai caber o recurso de apelação, só para não restar dúvidas. Tudo bem? Professor, pergunta: e se o requerente desistir da ação? Então, desistência. O requerente, ele desistiu da ação. Pode o juiz homologar a prova. Muito bem, então, autos em cartório durante um mês para extração de cópias e certidões. Ok? Regrinha do 383. Depois você dá uma lida, não é absolutamente nada demais. Terminado aí esse prazo de um mês, o CPC determina que os autos serão entregues àquele que promoveu a medida, né? Aquele que promoveu, o promovente da medida, utilizando aí especificamente a linguagem do CPC. Tudo bem? Com isso, meus amigos, nós encerramos a produção antecipada de provas. Me perdoem, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas é que eu optei por não dividir o assunto em mais de um vídeo, tá? Então, ficou um vídeo único sobre produção antecipada de prova. Espero aí que você não se canse muito e na sequência a gente começará a analisar aí os meios de prova em espécie. Abraço e bons estudos!